E dentro de Machine Learning, basicamente existem três tipos de machine Learning, ou três categorias. Na verdade, os especialistas até dizem que existem quatro, mas a quarta, vamos ignorar essa quarta, vamos ignorar porque a quarta é quase combinação. Então, do modo geral, existem três categorias. Três. Então, das três categorias, o que acontece? Existe a primeira categoria é chamada categoria Machine Learning Supervised, ou Supervised Machine Learning, ou, por outras palavras, são modelos supervisionados. Basicamente é equivalente a você chegar a uma determinada floresta e antes, em vez de você entrar sozinho, você precisa de um guia. Alguém que guie você, que mostre você os caminhos, seguro, não seguro e tudo que tem que fazer. Basicamente é isso. Então, depois, existe a segunda, que é não supervisionada, ou unsupervised machine learning. Ou seja, são modelos não supervisionados. E dando exemplo com realidade, significa ser equivalente a você, perante uma floresta, ser atirado naquela floresta e safar a sua forma. Ou seja, ou seja, você tem que chegar a essa floresta e começar por ti próprio, perceber padrões e aprender lá dentro. Começar a agrupar as coisas e perceber o que é perigo, o que não é, e agrupar as coisas em categoria. E depois, existe a terceira categoria, basicamente, que é Reinforcement Machine Learning. Ou seja, o aprendizado ou possibilidade das máquinas aprender através de recompensa. Por outras palavras, é equivalente você tem uma criança e permitir sempre que ela faça uma coisa correta e fazer com que ela perceba, sempre que faz uma coisa correta, ela recebe uma recompensa por isso, e se fizer uma coisa errada, ela vai receber uma penalização. E com esse método, as crianças vão poder aprender o que é correto, o que não é correto, e assim sucessivamente vai poder executar melhor essa tarefa. E basicamente a inteligência artificial, no final do dia, eu considero que a estrela da inteligência artificial está nessa categoria. É nessa categoria que existe o chamado rede de neurais. É nessa categoria que acaba por. Sim, quando se pensa do modo geral, quando as pessoas pensam do modo geral na inteligência artificial, é nessa categoria que as pessoas do modo geral acabam por de forma subtil a fazer referência, porque é ela que é muito semelhante, é ela que dá à máquina essa capacidade ou a noção muito parecida ao que o ser humano, ao que o nosso cérebro humano faz. É nesse processo que tem. E depois podemos, bem, no meu canal do YouTube, pretendo, antes, para já no meu canal do YouTube nós estamos ainda a falar do Excel, mostra diferentes técnicas de análise de dados, gráficos, como é que podemos apresentar gráficos muito sofisticados, gráficos que você pode chegar numa conferência de Google a apresentar sem grande vergonha, com muita vontade, e poder chegar a qualquer instituição e sentir, uau, esse trabalho foi feito por mim. Então, no meu canal de YouTube, que é Pantufo Dados, você vai ter a possibilidade de ver tudo isso lá. Mas, voltando aqui para tipos de machine learning, ou tipo de aprendizado de máquina. Agora, voltando nós para o início, que é supervisionado. Supervisionado, basicamente, é você ter um conjunto de dados e desse conjunto de dados você sabe exatamente que tipo de resultado você está à procura. Ou seja, imaginemos que imaginemos que você quer detectar se uma determinada doença, por exemplo, se é paludismo, se é diabetes, se é cancro, se é qualquer. Ou seja, no conjunto de dados, você antes de treinar o computador ou criar algoritmo, você tem esses dados e você já tem dentro dos dados uma classificação de que tipo de doença aqueles dados estão associados ou aquela radiografia está associada.
Então, quando você depois passar isso por o algoritmo já sabe de antemão que esse tipo de radiografia está associado a diabetes ou está associada a um problema de pulmonar, outra radiografia está associada a um problema de coração e assim sucessivamente. E o que o algoritmo vai fazer? O algoritmo vai, neste supervisionado vai detectar características dentro da radiografia que permite essa radiografia ser classificada como uma radiografia de problema pulmonar ou de um problema cardíaco ou de um outro problema qualquer. Atenção, essa técnica pode ser aplicada em qualquer outra área. Sim, e depois acaba por se criar algoritmo com base nessa filosofia, vamos dizer assim. E depois, isto é para supervisionado. No caso de não supervisionado significa, basicamente, imaginemos que você tem um conjunto de livros e não sabe que tipo de livro pertence a que categoria. Então, o que é que vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar, dar essa quantidade de livro ao algoritmo. O algoritmo vai processar essa informação e vai conseguir detectar padrões dentro de cada livro ou que cada grupo vai conseguir classificar ou agrupar esse livro, esse conjunto de informação em diferentes categorias. Depois do algoritmo fazer isso, você vai começar a ler e vai perceber que essa categoria de facto pertence, ou é mais sobre natureza, é mais sobre, por exemplo, ficção, é mais sobre um outro assunto qualquer. E você depois atribui um nome específico a essa categoria. O algoritmo só vai criar uma categoria, várias categorias para cada desses livros e atribui um número, mas você, depois de ler dois exemplares, vai perceber, olha, isso é mais sobre natureza, isso é mais sobre ficção e assim sucessivamente. Outra vez mais, essa técnica pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Música, desporto, agricultura, pesca, seja lá o que for. Importante aqui, a vantagem de análise de dados é que esses conhecimentos podem ser aplicados em qualquer área, é transversal. Basta ter conhecimento que dá para aplicar. E depois, nós temos o conhecimento por recompensa. No final do dia, é aqui que está a estrela da inteligência artificial. E mais adiante vamos ver os diferentes vídeos sobre isso.